O Rabino falou uma coisa muito certa agora há pouco. O brasileiro não é antissemita. O brasileiro não é contra os judeus. Nós temos um governo, infelizmente, defendendo uma causa que não é justa, essa causa do Hamas. Não é a causa palestina que ele está defendendo, ele está defendendo a causa do Hamas e está criando uma cisânia com a gente. Eu nunca senti antissemitismo no Brasil. A gente pode ouvir uma vez ou outra um comentário. Agora, eu sei o que é o antissemitismo na Europa. Eu estudo o Holocausto, eu sei. O antissemitismo na Europa é um ódio tão grande que chega a querer matar os judeus. E matou os judeus. A gente não sente isso aqui. Pelo contrário, meu pai é imigrante. Meu pai foi recebido de braços abertos no Brasil. Sim. Meu pai era da Lituânia. Os lituanos atacavam os judeus nas cidadezinhas no começo do século passado. Ele teve que fugir de lá. E eu nunca esqueço, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu pedi para meu pai falar algumas palavras em lituano. Ele falou assim: eu não falo lituano. Como você não fala lituano? Eu não sei falar lituano, eu falo Yiddish, que era a língua que os judeus falavam no leste europeu, um dialeto alemão. Meu pai saiu com 13 anos da Lituânia. Falei, como é que pode uma pessoa viver 13 anos no país e não falar a língua? Quando eu viajei para a Lituânia faz 4, 5 anos a convite do governo, eu entendi isso. A Lituânia, os judeus viviam tão isolados da sociedade que eles eram chamados de Litvak, não de Lituanians, de Litvak, era uma expressão para eles. E eles viviam entre os judeus. Então as crianças só falavam o Yiddish. Os pais falavam lituano porque faziam negócios, tinham relações com os adultos, mas as crianças não. Então esse ódio europeu do antissemitismo, e não é só do antissemitismo, na Europa é um povo contra o outro que se odeiam, né? Às vezes dentro do mesmo país tem ódios. Graças a Deus não existe aqui. Então a gente tem que lutar para que esse antissemitismo não aflore aqui, não cresça aqui. Como a gente falou no começo, Paulo, muitos antissemitas saíram do armário. É verdade. É incrível. Essa consultora não, conselheira e tesoureira do PT, conselheira de Itaipu, o ex-presidente da EBC, aproveitaram e falaram: eu não gosto de judeu, Israel não pode existir. Quando a pessoa fala Israel não pode existir, ele está dizendo o seguinte: 9 milhões de pessoas têm que ser assassinadas. É isso que ele está dizendo. Porque se Israel não pode existir, onde aquelas 9 milhões de pessoas vão? Mas, Márcio, o mais perigoso do que essas pessoas são aqueles que não falaram publicamente. Concordo. Eu queria complementar. Mas felizmente é minoria. No Brasil é minoria. Minoria, mas esses são os mais Nós temos talvez 80 milhões de evangélicos no Brasil que amam Israel e amam os judeus. Eu moro em Itu, é uma cidade que, não sei se é porque é uma cidade pequena, eu sinto mais esse contato. Tem muita igreja evangélica, todos querem visitar Israel, todos querem conhecer, adoram a gente, conhecem os costumes. Então, esses 80 milhões de evangélicos estão do nosso lado. Então, quem não gosta é uma minoria, felizmente, e eu acho que isso vai continuar. Em outros países tem mais, na Argentina tem mais do que aqui, infelizmente, na Europa tem muitos, mas a Europa está acordando para o mesmo problema que Israel tem hoje. A Europa está começando a enxergar que esse jihadismo islâmico, esses extremistas islâmicos estão ameaçando a paz na Europa. Agora, eles já estavam preocupados, acho que agora eles abriram os olhos mais ainda. O que eles viram acontecer no Daguestão agora, falou, opa, isso pode acontecer aqui. Como teve o atentado do Charlie Hebdo. Só porque o jornal fez caricatura com Maomé, foram lá e metralharam os jornalistas. Ataques em discoteca também em Paris. Não é só sinagoga em Paris que é atacada. Pode voltar. Porque a hora que o Hamas vai continuar, mas vai perder a guerra. Isso a gente sabe. Com certeza vai perder a guerra. Não sei quantos reféns vão sair com vida. O que é perder a guerra? Eles vão ter que... Israel vai depor o governo do Hamas, os palestinos vão ter que escolher um governo que realmente cuide dos seus interesses, porque quem tem que cuidar de Gaza não é Israel. Israel não cuida desde 2007. Quem tem que cuidar são os palestinos. 2005. Bom, vai tirar o Hamas da liderança, eles vão escolher um outro presidente, se é bom ou se é ruim é problema deles também, não é de Israel, contanto que não seja terrorista.
libertar os reféns, aí acabou a guerra. Aí Israel vai olhar para dentro e falar, bom, o que a gente faz agora? Só que o mundo, acho que olhou para essa situação de um jeito diferente agora, por causa do perigo que eles estão em se espalhar pelo mundo. Teve o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, teve agora esse atentado em Israel, pode ter um atentado tão grande quanto na Inglaterra ou na França. Eles falam, opa, vamos ficar esperto porque vai chegar, está chegando no nosso rabo também. Eu ia complementar o que ele falou, professor, sobre o histórico do Brasil, né, diferenciando o povo brasileiro, a cultura brasileira, de um determinado partido não reconhecer o terrorismo como terrorismo. O Brasil participou da criação do Estado de Israel. Quem presidiu aquela sessão em 1947 foi Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha que salvou os meus familiares do Holocausto, Vilela. Sou neto de sobreviventes do Holocausto. Quem deu os vistos para o meu tio-avô trazer o meu avô, minhas tias-avós e meu bisavô? Oswaldo Aranha. Meu tio-avô na Alemanha nazista percebeu o que estava acontecendo. Meu bisavô falou, não, mas nós somos alemães. Conosco não vai acontecer nada. Eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra. Mal sabiam. Esses foram os primeiros a morrer. Mas o meu tio-avô falou, não, mas eu vou embora. Estão quebrando as lojas dos judeus. Ele atravessou a fronteira a pé. Um amigo, levando ele num carrinho de mão, colocou mercúrio para justificar a saída, para levar ele para um hospital. Ele entra na França e ele vê uma banca de jornal. Aí ele vê lá uma revista com uma paisagem linda. Ele fala, para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. E aí ele chega aqui sem falar o idioma, entra nas casas de jogo, começa a vender gravata, tua gravata tá suja, compra a minha, lavava suja, vendia no dia seguinte. E ele foi até a sede do Palácio do Governo, desse Oswaldo Aranha, se agarrou nas pernas do Oswaldo Aranha, utilizando a linguagem do coração, que todo mundo entende. Oswaldo Aranha falou, o que esse menino quer? Quer vistos para trazer os seus pais, seus irmãos da Europa. Dá os vistos para ele. E aí ele enviou os vistos por debaixo dos selos das cartas. Trouxe meu avô, minhas tias-avós, meu bisavô e minha bisavó. O Brasil tem raízes judaicas. Os judeus estão aqui desde 1500. Exatamente. Colaborando, investindo. Por onde os judeus passam, deixam uma contribuição na ciência, na cultura, na arte, na literatura. Não é antissemita. Não é. Tem que deixar isso bem claro. Não é o povo. E não é um povo preconceituoso. Muitos imigrantes vivem aqui em paz. E essa cultura nós precisamos preservar, esse espírito nós precisamos preservar. Concordo com o Matias quando ele diz, muitos estão se calando. É verdade, poderiam estar se posicionando. E não estão. E tem aquela frase do grande historiador que no futuro nós não vamos nos lembrar da fala dos nossos inimigos, e sim do silêncio dos nossos amigos. Então, essa fragilidade que o Matias detectou no âmbito da explicação, de explicar o óbvio, é o que nós estamos fazendo aqui, repetindo o óbvio.